Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Existe anjo da morte? Existe espírito da morte? Todo mundo já deve ter visto em pinturas ou pela internet aquele esqueleto com um capuz na cabeça e uma foice na mão, simbolizando a morte. Será se uma pessoa, quando morre, vê alguma coisa semelhante a isso? Quem morre não pode contar, mas temos algumas certezas acerca do assunto. Uma pessoa salva, quando morre, não pode ver nenhum fantasma na frente. Vemos isso na parábola do rico e Lázaro. Quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas 16, verso 22. E também Estevão, quando estava morrendo apedrejado, ele viu Jesus de pé ao lado do Pai, no trono, de pé no trono, esperando para recebê-lo no céu, esperando Estevão morrer para recebê-lo lá no céu. Atos 7, verso 55. Então temos a certeza que o salvo, quando morre, é levado para o céu, conforme na parábola do rico e Lázaro, onde Lázaro foi levado pelos anjos e Estevão viu Jesus o aguardando. Então o salvo não pode ver nenhum monstro na frente dele. E quanto ao perdido que vai para o inferno, não temos nenhum relato bíblico se ele vê algum demônio que vem o recolher para levá-lo ao inferno, né? Não temos como saber. Mas a questão do anjo da morte, do espírito da morte, será que se existe um anjo da morte? Um anjo, um demônio, um espírito qualquer com este nome? Ou então um espírito que leva pessoas à morte, um espírito que tira a vida das pessoas? A Bíblia não diz que tem, mas analisando chegaremos a uma resposta. E se gostar, aproveite aí agora para dar um clique em gostei e se inscrever no canal e clicar em notificações para que seja notificado quando eu postar um novo vídeo. Vamos fazer algumas análises na Bíblia para chegarmos à conclusão. Demônio só leva a pessoa para o inferno se for permitido por Deus. Uma pessoa que rejeitou o Evangelho pode ficar sujeita a demônios. Temos um exemplo no caso do rei Acabe, que desprezou o profeta de Deus, e Deus enviou um espírito de demônio, um espírito de mentira, para profetizar o que ele queria ouvir. E acabou sendo morto por uma flecha, mesmo estando disfarçado. Ele foi entregue ao espírito do engano porque negou o verdadeiro profeta. Ele negou a palavra de Deus. Ficou entregue à influência demoníaca, onde perdeu a sua vida. Temos em mente que Deus tem o controle sobre a morte. Jesus disse que tinha a chave do inferno e da morte, lá no Apocalipse. Chave aqui significa domínio, controle. Todo ser humano é uma criatura de Deus. Todo ser humano foi feito por Deus, sendo ímpio ou seja salvo. Só vai para o inferno quem rejeita a verdade. O diabo não tem poder para tirar a vida de um salvo. O diabo só pode tocar num salvo permitido por Deus. Veja o caso de Jó. Deus permitiu, mas disse que não era para tirar a sua vida. Então o diabo foi até onde Deus permitiu. E também o ímpio, o perdido, que não quer nada com Deus, o diabo pode tirar sua vida se for permitido por Deus. O diabo só pode tocar na sua vida, de alguma forma, se for permitido por Deus. João diz
Quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Ele é conservado, ele é preservado por Deus. O diabo não toca. Só pode tocar de alguma forma se for permitido por Deus. Temos o exemplo de Herodes. O anjo enviado de Deus pôs uma doença nele e ele morreu comido de bicho. Atos 12, verso 23. Provavelmente foi alguma doença que em alguma parte do seu corpo pode ter entrado em decomposição e ele ficou por muito tempo criando verme em alguma parte do corpo, que eu já vi isso na internet, pessoas com alguma parte do corpo, eu creio que seja em decomposição e acaba juntando verme e acaba comendo aquela parte. Então, provavelmente Herodes pegou uma doença que bichos comeram seu corpo para ele pagar por todo o mal que tinha feito. Em Hebreus 1 e verso 14, diz que os anjos são enviados a serviço de Deus, tanto para fazer algo a serviço dos que servem a Deus, tanto para castigar os ímpios, como no caso de Herodes. Vemos no livro do Apocalipse várias pragas sendo enviadas por anjos, mandados por Deus. Também vemos no Velho Testamento anjos a serviço dos salvos, como também no Novo Testamento anjos a serviço dos salvos, como libertação da prisão de Pedro, por exemplo. Pedro foi solto da prisão por um anjo. Então, para resumir, o esqueleto da pintura, essa pintura que você está vendo e sempre teve na internet desse esqueleto, com uma capa, né? Só a cintura para cima e o resto é fumaça, com uma foice na mão. Eu creio que isso não existe. Não temos certeza que existe isso, pois quem morre não volta para contar. Quem morre salvo, temos a certeza que não vê nenhum monstro, nenhum demônio. Pelo contrário, podemos ver que provavelmente possa vir algum anjo. Não sei se é todo caso ou não, mas provavelmente possa vir um anjo recolher a pessoa, como no caso da parábola do rico e Lázaro, que um anjo o levou para o céu, para o paraíso. Então, a morte é o contrário da vida, vida e morte. Deus tem o domínio e o controle de tudo. Cremos que os perdidos, quando morrem, vão para o Hades e os salvos para o paraíso, aguardar a ressurreição do corpo. Então é isso aí. Então tem coisas que a Bíblia não responde. Por exemplo, nesse caso aqui, se existe um demônio que vem recolher os perdidos, a Bíblia não relata, mas analisando, temos a certeza que um anjo chamado morte, se existir, é para os perdidos. E se existir, a Bíblia não relata absolutamente nada sobre isso. Pois quem vai para o inferno, quem morre perdido, não volta para contar. E eu nem faço questão, e eu nem quero ver morto nenhum voltando para contar nada, né? Então é isso aí, então. Se gostou, dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.